prazer enorme falar com vocês. Eu queria saber rapidinho quantos de vocês são programadores, programadoras ou cientistas de dados, para levantar a mão. Quantos são da área do direito? Advogado, advogada. Quantos trabalham diretamente com dados pessoais aqui? Beleza, dá para ter uma noção. Beleza. Eu sou advogado, eu não sou programador, não sou cientista de dados. Trabalho há muitos anos, há mais de 5 anos, com o tema de proteção de dados pessoais e vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de como é que foi o processo de criação da Lei de Dados Pessoais no Brasil, aprovada esse ano, e o que muda em 2020, quando ela entra em vigor, em fevereiro de 2020. E eu queria também aproveitar o meu tempo com vocês aqui para a gente debater alguns casos práticos e algumas questões de limites, do que pode, do que não pode, dessa tensão muito grande que está acontecendo entre novos modelos de negócio que são proporcionados por um cenário de Big Data e de análise preditiva, inteligência artificial, e uma certa reação da sociedade, no nível político e no nível jurídico, de tentar estabelecer alguns limites. Então, não é simplesmente pelo fato de você poder tecnicamente fazer tudo, que você pode eticamente ou juridicamente fazer tudo. E essa tensão é o que está em jogo aqui no Brasil. Vou começar com um caso que eu gosto, porque eu atuei bastante nele. Deixa eu passar aqui. Discutindo essa questão de para onde que a gente está indo em termos de novos negócios centrados em dados. Vou pegar o caso aqui da concessionária Via 4 de São Paulo, que eu trabalhei especificamente nesse caso. O IDEC, que é a organização que eu trabalho na área de direitos digitais, nós entramos com uma ação civil pública para impedir que a Via 4 continuasse com um sistema de portas interativas digitais. Levanta a mão quem já sabe do que é a porta interativa digital da Via 4. Tá. Para a outra metade que não sabe, eu vou explicar rapidinho. A Via 4, que é concessionária da linha 4 amarela de São Paulo, do metrô de São Paulo, instalou umas portas interativas digitais. Então, quando você estava lá na linha amarela esperando para entrar no metrô, ele te mostrava uma propaganda de um celular ou de um remédio, tinha um contrato ali com a Samsung e com a Hiperfarma, e acima daquela tela tinha uma câmera com uma capacidade muito precisa de reconhecimento das expressões faciais das pessoas que estavam de frente para aquela câmera, e ela detectava qual que era a reação emocional da pessoa diante da publicidade. Se a pessoa, por exemplo, estava cansada e apareceu uma propaganda de um remédio para gripe, se ela se interessou, se ela olhou para a propaganda, se ela desviou, se ela colocou a mão no bolso, se ela fez uma cara indiferente, etc. A Via 4 anunciou esse modelo de negócios como uma grande inovação, em abril. E a gente ficou bastante preocupado no IDEC, primeiro porque não existia nenhum tipo de informação sobre isso, sobre o fato daqueles dados estarem sendo coletados. Nós descobrimos que, na verdade, a população não sabia da existência desse sistema, só tomaram conhecimento depois que foi bloqueado pela ação judicial. E tem um problema fundamental que a Via 4 não tinha explicado o processo técnico desse reconhecimento facial. Se ela, de fato, fazia anonimização desses dados, se existia ou não possibilidade de identificação única de uma pessoa, e como é que ela operacionalizava esse modelo de negócios que eles sustentam existir, que é a possibilidade de você olhar e extrair inteligência de dados num nível agregado sem realizar a identificação pessoal dos passageiros. O que a gente fez foi levar esse caso para a justiça para fazer com que a Via 4 apresentasse todas essas justificativas e fundamentações de que ela não trata dados pessoais. Essa é uma briga que está em andamento, mas eu acho um caso muito interessante porque eles alegam que eles não fazem reconhecimento facial, mas sim detecção de emoções. Então, eles tentam criar uma diferença entre o que é detecção e o que é reconhecimento facial. Nós revisamos muitas patentes sobre esses sistemas de reconhecimento de emoções e verificamos que você tem sim uma possibilidade grande de ter identificadores únicos. Então, agora gera uma discussão super técnica se nessa análise vetorial, dos pontos de distância entre nariz, boca, olho, orelha, etc., é possível ter um tipo de identificador único que levaria à identificação de uma pessoa. E esse é um dos pontos centrais que está em discussão aqui. Esse conjunto de dados e esse processo matemático e técnico é capaz de levar à identificação de uma pessoa? Se sim, você vai estar sob vigência da Lei de Dados Pessoais.
vai aplicar toda essa legislação federal a partir de 2020. Se não, você consegue escapar. Eu vou detalhar um pouquinho mais de como é que isso funciona. Um outro caso, que é também nessa linha de sociedade Black Mirror, a China, evidentemente, ela passou os Estados Unidos em termos de depósito de patente, nessa área de reconhecimento facial, e ela tem acelerado muito a possibilidade de colocar no mercado sistemas, softwares e tecnologias capazes de identificar uma pessoa, não necessariamente pelo reconhecimento facial. Então, se a gente acha que reconhecimento facial já é o que tem de limite, os chineses já estão em outras técnicas, como, por exemplo, a análise do seu movimento de andar, os seus trejeitos, com a possibilidade de identificação única. A China também é a principal desenvolvedora de um sistema de pontuação social, que eles chamam de social scoring, que é um sistema de governança em que todos os cidadãos chineses são pontuados a partir da sua performance em pagamento de tributos, se utilizou corretamente ou não o transporte, se foi pego bebendo de madrugada na rua ou não, criando um sistema de pontuação para cada cidadão. Isso tudo nos leva a um cenário extremamente Black Mirror, né? Pavoroso, e que não necessariamente vai acontecer no Brasil, porque eu acho que uma diferença fundamental que existe no Brasil com relação à China é que os nossos valores não são necessariamente os mesmos quando se trata de entender o papel da tecnologia na sociedade. Qual que são os limites dos novos modelos de negócio? E aí eu queria bater esse papo com vocês com relação à lei de dados pessoais. A primeira reação que está acontecendo no mundo inteiro, e vocês devem ter tomado conhecimento, é criar regras bastante específicas sobre minimização de riscos para as pessoas quando o que está em jogo é o tratamento dos seus próprios dados, os dados pessoais, dados que levariam à identificação de uma pessoa. Não necessariamente os dados de uma pessoa identificada, ok? Não é RG, nome, endereço. A gente está falando de metadados, geolocalização, IP, dados gerados por uso de dispositivos. Um conjunto de dados que, se agregados, poderiam levar à identificação de uma pessoa. Na União Europeia, vocês devem ter ficado sabendo, porque quem é da área, só se discutiu isso até maio desse ano, que é a entrada em vigor da General Data Protection Regulation, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia. É hoje o que tem de standard mais rigoroso com relação a regras relacionadas à obtenção do consentimento, né, e um processo de identificação dos riscos que você, enquanto empreendedor ou empresário, pode gerar para terceiros com relação ao uso desses dados. E a gente teve, depois do caso da Cambridge Analytica e do Facebook nos Estados Unidos, uma reação muito forte na Califórnia, em que os californianos se juntaram e, a partir de uma petição pública feita pela população, propuseram um projeto de lei no nível estadual, é só válido para o estado da Califórnia, de uma lei de proteção de dados pessoais que tem os mesmos parâmetros da lei europeia. Então, se você está coletando e processando dados pessoais por uma finalidade comercial, você tem que obter o consentimento dessa pessoa, e se você é incapaz de obter o consentimento dela, porque você está usando uma justificativa de, por exemplo, legítimo interesse, então você já obteve o consentimento anteriormente, mas você está criando inovações e novas funcionalidades a partir do uso daqueles dados. Você tem que ter um processo de documentação, né, de uma análise de impacto, do que você vai fazer com esses dados, a diferença entre dados sensíveis e dados não sensíveis, e você tem que explicar isso e se preparar para apresentar essa documentação para uma autoridade. Os Estados Unidos ainda não possuem uma autoridade de proteção de dados pessoais, ou seja, uma espécie de Anatel ou um órgão do tipo que centralizaria essas funções de regular esse mercado, de pedir esses documentos, de perguntar para as empresas o que eles estão fazendo, de fazer o monitoramento. A União Europeia já tem essa tradição há muito tempo, já existem mais de 30 anos, existem autoridades de dados pessoais, e ela centralizou um nível de coordenação de todas essas autoridades. Então, a União Europeia está muito mais avançada no nível de uma certa estrutura de Estado, de um órgão específico, especializado em proteção de dados pessoais, que faz o monitoramento das práticas não só das empresas, mas também do próprio Estado. Ou seja, essa lei de dados pessoais não se aplica para quem está no setor privado tão somente. Se você é governo, se você, por exemplo, quer fazer o uso da biometria dos seus cidadãos, como foi o caso do governo do Estado de São Paulo, né, que queria pegar as bases do Detran e da Polícia Civil
e fazer uma venda de um serviço de autenticação de dados biométricos, o governo também é regulado por essa autoridade independente. Mas e no Brasil? O que está acontecendo aqui? Bom, a gente passou por uma reação jurídica tremenda, que foi a aprovação da nossa Lei de Proteção de Dados Pessoais em julho desse ano no Senado e a sanção do Michel Temer em agosto. Essa lei, ela nasceu já desgovernada. Por quê? Ela é muito inspirada na legislação europeia. Ela tem uma série de princípios de como é que você pode tratar os dados pessoais. Eu vou explicar alguns deles aqui. Ela tem regras rigorosas com relação a consentimento. Ela tem regras mais rigorosas ainda com relação a dados sensíveis. Por exemplo, a coleta de um CPF numa farmácia. Ou o desenvolvimento de um sistema de software dentro de uma farmácia que vai gerar descontos a partir do tipo de medicamento que a pessoa compra dentro de uma farmácia. Esse é um dado extremamente sensível, porque facilmente você consegue predizer, a partir de, por exemplo, se o sujeito compra durante 4 meses seguidos um medicamento para o pâncreas, é muito fácil cruzar esse dado com a literatura de medicina e fazer uma previsão estatística do desenvolvimento de câncer ou uma doença dessa pessoa a partir de um certo padrão de conduta. Isso poderia ser um tipo de informação que, se você vende para uma seguradora de saúde, por exemplo, você tem um aspecto altamente discriminatório para aquelas pessoas. Então, a lei brasileira ela coloca regras bem altas, inclusive a proibição, né, de venda e comercialização de dados sensíveis. Então, ela impediria, por exemplo, esse caso da farmácia, negociando a informação de medicamentos comprados por uma seguradora. Mas ela nasceu desgovernada porque o Temer vetou a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais. Então, é como se a gente tivesse uma legislação extremamente avançada com relação a esses critérios de precaução, de obtenção do consentimento, de separação entre dados sensíveis e dados não sensíveis, mas não tem ninguém que tem capacidade técnica para fazer isso valer na prática. Você não tem um grupo de matemáticos, engenheiros e juristas juntos numa autoridade de dados pessoais com capacidade de monitorar esse mercado e de verificar se existe ou não violação dessa legislação. A disputa que está acontecendo agora no Brasil, inclusive no governo de transição, né, para o governo Bolsonaro, é como vai se dar a construção dessa autoridade de dados pessoais. Existe muita tensão no ar, inclusive a proposta de pessoas próximas ao governo do Bolsonaro, pelo que nós lemos na Folha de São Paulo e outras mídias, é que existe um interesse de tratar a autoridade de dados pessoais como uma autoridade de segurança da informação, militarizando ela e colocando o Gabinete de Segurança Institucional da República a desempenhar funções de proteção de dados pessoais. Na minha visão pessoal e na perspectiva do IDEC, a gente tem que separar as coisas e entender que proteção de dados pessoais não é uma questão de segurança nacional e não é uma questão de segurança da informação tão somente. E tornaria muito mais difícil o trabalho também dessa autoridade de monitorar as práticas de uso de dados pessoais pelo próprio Estado. Então, a gente tem um momento de tensão nos próximos meses de, tudo bem, como é que a gente sai de uma lei avançada para algo que funciona na prática como autoridade independente? Por que a lei fala de dignidade? Por que na minha palestra eu queria falar de dignidade com vocês? Porque esse conceito, ele é super importante numa visão ocidental de proteção de dados pessoais. O que diferencia, por exemplo, a nossa visão de uma visão chinesa sobre os limites entre ética e tecnologia. A gente tem na América Latina uma longa tradição de falar de dignidade das pessoas, especialmente no campo do direito. Então, você tem, na experiência da década de 40, um esforço muito grande dos latino-americanos de querer afirmar a dignidade da pessoa como um direito humano. Não usar as pessoas como mero instrumento, como meio, as pessoas como fim. Levar as pessoas a sério e levar a autonomia que essas pessoas podem ter de tudo que se passa ao seu redor, incluindo esses processos técnicos de fluxos de dados e de como é que seus dados são gerados, são monetizados, são processados, são repassados. As constituições federais, que também surgiram no pós-guerra, pós-segunda guerra, colocaram a dignidade como elemento central desses regimes jurídicos. Muito em razão da experiência traumática do nazismo e do fascismo, de sistemas técnicos que foram operacionalizados, levando a razão instrumental ao limite. Então, por exemplo, se vocês lembrarem, não só a IBM, como outras empresas de tecnologia, tiveram um papel fundamental em Auschwitz e outros centros de retenção e de trabalho forçado de judeus.
tudo aquilo se passou como se estivesse tudo ok, né, de acordo com as regras jurídicas existentes naquela época, em 44, em 43. A grande reflexão feita no pós-guerra é, olha, deu tudo errado, essa ideia de razão instrumental, de simplesmente usar o direito numa visão funcional, pode levar a situações catastróficas. A gente precisa levar a sério essa reflexão de o que é dignidade, o que é proteger a dignidade das pessoas. O Marco Civil da Internet, a Constituição e o Código Civil falam explicitamente disso, né, de que a expansão do uso da internet, a expansão das tecnologias tem que estar calibrado por uma discussão de personalidade e cidadania. A Lei de Dados Pessoais, que foi aprovada e sancionada em agosto, ela também coloca logo de cara, no artigo 2º, né, que a disciplina da proteção de dados pessoais tem que ter como fundamento o desenvolvimento da personalidade, dar a chance das pessoas entenderem os processos, os fluxos de dados que elas geram e como é que ela pode negociar isso, a dignidade e o exercício da cidadania. Tudo bem, no papel parece tudo muito bonito e para os advogados isso tudo soa muito consensual, mas na prática isso é muito mais difícil do que parece, né? O que a gente quer dizer então, respeitar a dignidade nesse campo de novas tecnologias? A lei ensaia uma resposta ao falar em autonomia, e tem uma coisa chamada autodeterminação informacional que está colocada nessa legislação que é super importante. Isso está ligado a duas ideias fortes para todo mundo que vai operar aqui com processamento de dados a partir de 2020. Né? A primeira é um cuidado com o consentimento das pessoas e dar a chance de que esse titular dos dados, a pessoa que gera os dados, metadados, dados de utilização de aplicativos, tenha uma mínima compreensão do que você vai fazer quando você coleta esses dados e para que você vai usar esses dados. A lei fala de princípios chaves que devem ser seguidos por todos os operadores e controladores de dados pessoais a partir de 2020. Finalidade significa que você precisa ter, de antemão, clareza sobre o que você vai fazer com esses dados. E você tem que explicar isso, né, para as pessoas nesse primeiro processo contratual, que é o seu termo de uso, né, a sua política de privacidade, a sua explicação de como é que funciona o seu modelo de negócios. Adequação está muito ligado com a ideia de minimização. É a ideia de que você, por exemplo, se você é um aplicativo você desenvolve um aplicativo de comparação de passagens de ônibus, ok? Você não vai poder pedir a habilitação num sistema Android ou um outro sistema operacional para você acessar todas as fotos daquela pessoa, todos os contatos dela, todas as informações de por onde que ela passou, pedir autorização para usar dados do Facebook, etc. Se você faz tão somente a comparação da passagem de ônibus, você vai ter que pensar o que de fato você precisa adequadamente para você operacionalizar isso. Geolocalização? Ok. Pode ser que você precise já gerar um processo que bom, facilmente você vai identificar a rodoviária mais próxima e os ônibus que vão passar por ali. Contatos, talvez, se você tiver uma funcionalidade de avisar para onde você compartilhar a sua rota com contatos, vai ter que ter essa reflexão de o que você realmente faz e qual que é a sua adequação no processamento de dados pessoais. Isso com a ideia de necessidade. Livre acesso está muito relacionado a essa concepção de que se você é controlador e operador e está processando dados pessoais, os dados não são seus. Os dados são da pessoa. Ela é titular desses dados. E você tem que garantir o livre acesso a ela quando ela te pede, por exemplo, uma informação. Quero saber o histórico de quais tipos de dados você coletou e processou. Qualidade dos dados, no sentido de que você pode ter efeitos discriminatórios muito sérios se você tem dados corrompidos, errados e processamentos técnicos que levam a consequências que não são verossímeis da perspectiva da pessoa. Transparência, segurança, prevenção e não discriminação. Prevenção é uma ideia que vem do campo ambiental, né, e que é muito interessante que isso está colocado na Lei de Dados Pessoais, porque é uma ideia de abordagem precaucionária. A lei coloca uma coisa que eu vou falar para vocês daqui para frente, que ela pede um trabalho que eu acho muito difícil para quem vai processar dados pessoais e trabalhar nesse campo de tecnologia, que é separar o que são modelos de negócio de baixo risco e modelos de alto risco. Ela pede que se você desenvolve uma inovação que pode gerar alto risco à liberdade civis, e esse é um conceito muito amplo, você tem que, de forma precaucionária, preparar uma espécie de documentação, né, explicar o seu processo de raciocínio da sua equipe de engenheiros e programadores,
dessa etapa da coleta ao processamento e ao possível compartilhamento desses dados com terceiros. Isso tem que estar documentado e explicado para a autoridade de dados pessoais. É uma ideia de que é quase como se fosse uma ideia de um licenciamento ambiental. Então, se você vai fazer uma operação ambiental de alto risco, você tem que passar por um processo mais chato de avaliação de impacto ambiental e de explicação do que pode acontecer, como é que você pode afetar as pessoas, etc. Essa mesma ideia que está colocada tanto na lei europeia quanto na lei brasileira. Não discriminação é um ponto muito debatido hoje entre, principalmente, economistas e advogados. Por exemplo, vamos pegar o caso da Decolar.com. Vocês ficaram sabendo desse caso, em que a Decolar fazia uma técnica de geopricing e geoblocking, ela identificava onde as pessoas estavam acessando no seu computador uma possibilidade de aluguel de um hotel ou um imóvel, e ela fazia a discriminação de preços entre, por exemplo, pessoas que estavam no Rio de Janeiro com pessoas de São Paulo e pessoas de Buenos Aires. Um economista vai argumentar que isso é extremamente eficiente, que você fazer discriminação de preços atrelada, por exemplo, à capacidade de compra de pessoas em diferentes cidades, pode levar a fazer com que o preço fique mais caro a quem pode pagar mais caro e ficar mais barato para quem pode pagar menos. Para os advogados e para os juristas, isso é uma ideia que gera bastante preocupação, que é dizer, bom, você não está dando igualdade de contratação para as pessoas. Você está olhando, você está pegando muitas informações dela, de onde ela está, que celular ela está usando, se é Apple, se é Android, se não é. E você está chegando a um processo de discriminação de preços que pode chegar a uma discriminação perfeita. De fato, a Amazon faz muito isso. Ela olha milhares de pontos de dados para fazer variações de preço em microsegundos. Ela nunca usa um preço único para um e-book para diferentes pessoas. Ela faz uma calibragem específica a partir de cada conjunto de dados que ela coleta. Isso gera uma discussão muito séria para o direito, que mas qual que é o limite disso aí? A gente vai aceitar um modelo de discriminação perfeita em que quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, isso pode gerar problemas, isso pode gerar problemas discriminatórios. Se você, por exemplo, fizer uma inferência de onde está uma pessoa, se ela está no Grajaú, e você faz uma inferência de renda dela, e você, por exemplo, não abre um Nubank para ela, porque você está supondo que ela está num bairro com pessoas mais pobres e pessoas que estão com nome no SPC e etc., e você bloqueia a entrada dessa pessoa, sem explicar isso para ela, isso é um aspecto discriminatório que está proibido pela legislação, Então, essa é uma questão bem importante. O consentimento é a única regra para coletar e processar dados pessoais? Não. Isso tem que ficar muito claro. O consentimento, que é a ideia de que o titular dos dados vai conhecer a finalidade, as razões e quem são os responsáveis, quem são os controladores, ela é uma das hipóteses colocada pela legislação. A lei abre várias outras. Então, ela fala, por exemplo, se você opera como você é uma operadora de plano de saúde e a Anvisa está pedindo que você colete tais dados para você cumprir uma obrigação regulatória, você não precisa obter o consentimento das pessoas. Você está cumprindo uma obrigação legal. Se você tem legítimo interesse, você já está numa relação negocial com uma pessoa, a pessoa já é teu cliente, já é usuário da sua aplicação, você está propondo algo novo dentro de um contexto que é legítimo, ou seja, pode ser do interesse da pessoa uma melhoria de um produto ou um serviço, a partir de uma expansão dos dados que são utilizados, você pode fazer também. Mas tem que tomar cuidado porque, de novo, se você entra na hipótese do legítimo interesse, que é não obter o consentimento, você também tem um contrapeso, que você vai ter que documentar isso e se preparar para fazer uma avaliação de impacto à proteção de dados pessoais. Mas o consentimento não é a regra única. Uma discussão que eu acho muito interessante é quando você quer fazer a proteção à vida das pessoas. Aqui eu vou dar um exemplo que eu estou atuando, que eu acho que é um caso paradigmático. Quem aqui usa 99? Quem aqui ficou sabendo que a 99 começou um piloto de câmeras de olho de peixe com inteligência artificial para detectar as reações das pessoas dentro dos carros? Uma pessoa. Então, quase ninguém está sabendo disso, mas é um caso interessante. A 99 iniciou um teste. A 99 teve um problema sério, que há 4 meses atrás, 6 mulheres foram estupradas em Fortaleza por um motorista que era um radiologista. Ele fraudava documentos do hospital. Ele cadastrou
motos no lugar de carros dentro do 99 e ele cometeu 6 estupros com passageiras. Não se sabe ainda se chegou a 10, mas foi um caso muito grave de falha de identificação do motorista e de habilitação dele. Gerou um grande escândalo para a 99 de violência contra a mulher e de segurança dos passageiros e passageiras. A 99 montou uma central de segurança e iniciou agora um teste em São Paulo, um piloto com uma câmera dentro dos carros, com um software de reconhecimento de ações, né, e comportamentos dentro do carro para uma análise preditiva do que poderia ser um comportamento lesivo. Então, se o motorista fica olhando muito para trás para a mulher, ou se ele tenta colocar a mão na perna, etc. Bom, você está coletando e processando dados pessoais, né? Se você tem uma câmera que consegue detectar o rosto, as características físicas, etc., você pode potencialmente levar muito facilmente a identificação pessoal. Ainda mais se você está com um aplicativo combinado com quem é a pessoa, quem que é o cliente. A 99 vai tentar argumentar, no meu entendimento, bom, mas nós estamos fazendo isso para a proteção da vida das mulheres. Ou para uma finalidade maior, que é a segurança dos nossos passageiros. A lei de dados pessoais coloca isso como uma hipótese, que se você quer proteger a vida das pessoas, você não precisa do consentimento. Mas aqui entra uma discussão espinhosa, que é, bom, mas nós estamos de acordo com isso? Será que eu, usuário do 99, não deveria ter o direito de saber ou de concordar que tem uma câmera me filmando, pegando os meus dados? Será que isso vai servir especificamente só para o controle de atos que são lesivos? Ou será que a 99 pode, por exemplo, tentar explorar a minha reação no banco de trás para me sugerir, por exemplo, um McDonald's ou um tipo de alimentação no caminho, porque ela está vendo a minha cara de fome no banco de trás. Entendeu? E o algoritmo e o sistema reconhece que eu estou com certa emoção e que eu sou um cara que pode ser induzido a fazer tal coisa. Então, a discussão de tratar os dados pessoais sem consentimento é super séria. O que a lei coloca que é uma mudança de paradigma? Tá? A lei fala o seguinte: essa ideia de que você baixou lá o termo de uso e clicou e está tudo liberado, esse modelo está fracassado, esse modelo morreu. Essa ideia do notice and consent, né, que é o contrato e o consentimento, isso foi por água abaixo. Ninguém mais no mundo inteiro acredita nisso. O que os principais tribunais e a teoria do direito de dados pessoais discute hoje? É uma ideia de integridade contextual, ou seja, você vai ter que, inevitavelmente, considerar cada caso como um caso específico. E se você processou e tratou dados pessoais sem consentimento, usando a hipótese do legítimo interesse, você vai ter que fazer uma análise do caso, né? Então, nesse caso da 99, qual que é o contexto? É legítimo? É da expectativa dos usuários ter mais segurança ou não? Então, vai gerar sempre uma análise muito contextual, né, que não vai ter regra de antemão. E essa que é a parte que eu peço desculpas para vocês de não ter uma resposta jurídica pronta, mas a lei não vai dizer assim, olha, nesse caso aqui você pode processar sem consentimento e vai estar tudo ok, é assim que você faz. Ela deixa as coisas meio cinzentas mesmo, né? Ela diz que essa análise vai ser contextual e vai ser caso a caso. A questão que muda também para quem está no setor privado é essa pergunta. O que eu faço é arriscado? Né? O maior desafio que está colocado para as equipes agora, e especialmente para esse cargo novo, né, que é o responsável pelos dados pessoais, ou Data Protection Officer, é essa conversa que vai ter que ter entre a galera de exatas e a galera de humanas. Né? Entre as equipes de programadores e matemáticos e o pessoal de relações públicas, o advogado da empresa, etc. Por quê? Porque a legislação diz: não é função da autoridade de dados pessoais determinar o que é arriscado, baixo risco, alto risco e etc. É função de quem está fazendo isso. É função dos controladores, dos responsáveis que coletam e tratam dados pessoais. A lei coloca uma espécie de documentação que ainda é uma certa incógnita para muita gente, que é produzir uma avaliação de impacto à proteção de dados pessoais. Basicamente, esse documento vai ter que descrever os tipos de dados que você coleta, separando ele entre os sensíveis e não sensíveis, as finalidades específicas de cada conjunto de dados, os padrões de segurança que você adota, né, e quem são os seus terceiros. Se você usa, por exemplo, Amazon Web Services ou outro, então quem são esses seus terceiros que também recebem e são os servidores ou outros players que têm interação com você?
quais são os seus padrões de criptografia no tráfego desses dados, quem é a pessoa responsável e qual é o seu protocolo num caso de um incidente de segurança ou um vazamento de dados pessoais. É bastante coisa para se produzir, né? E a lei de dados pessoais, pelo menos, ela deixa o pessoal do setor privado um pouco mais confortável, que ela não obriga de antemão essa produção e esse envio para a autoridade. Ela meio que diz assim, olha, você tem que avaliar se a sua atividade é de alto risco em termos de violação de direitos, de potencial violação de direitos, aspectos discriminatórios ou não. Você tem que correr atrás da produção disso. Eu, autoridade, posso chegar depois e dizer, olha, eu quero daqui 6 meses receber a avaliação de impacto à produção de dados pessoais. Mas ela joga a discussão do que é arriscado para a sociedade, para as empresas e para as ONGs. Uma última inovação importante da legislação é o conceito de Privacy by Design. O que é essa aposta no Privacy by Design? Isso é um conceito canadense elaborado 10 anos atrás, que está em voga no mundo inteiro. Está na legislação europeia, está na legislação californiana, está na legislação brasileira, né? Ela pede que, na prototipagem, né, e no processo de concepção técnica e de engenharia da sua inovação, você documente a sua reflexão sobre os valores. É forçar essa equipe técnica de engenheiros e de criadores a pensar, tá, mas quais são as consequências de se fazer isso? Suponha, por exemplo, que você quer ser você trabalha com modelos alternativos de scoring, ok? Então você quer, por exemplo, ser um parceiro comercial da Nubank ou de outra empresa. O seu business vai ser, por exemplo, detectar qualidade de conversas cívicas no Twitter para gerar, por exemplo, um indicador possível a ser usado dentre os vários indicadores de composição de um score social, que vai olhar dados públicos na internet, no Facebook, no Twitter e outros, para ajudar a compor uma nota de risco, uma avaliação de risco, para a entrada ou não de uma pessoa num plano da Nubank, né, ou para obter um cartão de crédito. É isso que várias empresas estão fazendo hoje, né? Eles estão explorando essas oportunidades de negócio, especialmente usando a justificativa de que o que as pessoas estão colocando online é uma espécie de dado aberto, né? Então, se ela tweetou, quer dizer que ela concordou em colocar publicamente aquilo, não pode ser considerado um dado pessoal. Bom, você vai ter que demonstrar, né, que como você faz isso, como você coletou esses dados, qual é a finalidade específica e se existem, por exemplo, você vai ter que fazer um exercício que qual que é o pior cenário que pode acontecer, não só em termos de vazamento de dados, mas também de utilização incorreta desses dados pelo meu parceiro comercial, né? O que isso pode impactar? E essa reflexão tem que estar documentada, né, de uma discussão de ética e privacidade nessa etapa de conversa dessas equipes entre engenheiros e matemáticos e advogados. A gente soltou aqui, o IDEC está fazendo muita campanha sobre proteção de dados pessoais, faz bastante tempo, né? A gente trabalhou na aprovação da lei de dados pessoais. A gente está trabalhando também numa concepção cívica que é explicar para as pessoas que a privacidade tem um valor, então explicando para elas como é que elas podem usar mais ad blockers, navegadores mais seguros, usar aplicações que sejam menos agressivas nas coletas de dados. E eu acho que isso gera também uma oportunidade de negócio, que é fazer com que a privacidade seja um ativo, seja um valor, e que você possa competir, por exemplo, nesse mercado que é muito intenso, né, entre uma coisa que pode parecer paradoxal, que se você conseguir demonstrar para o seu cliente, o seu consumidor, que você consegue fazer mais coletando menos, né, isso pode ser um atrativo, porque existe em curso já uma transformação da percepção dos consumidores, né, de que a pessoa não quer simplesmente usar uma coisa de graça, né? Ela ainda quer usar de graça, mas ela quer escolher entre os que são os de graça os que coletam menos dados, que são menos invasivos. Algumas pessoas já estão dispostas a nem mais usar de graça. Se tiver a opção de pagar para ter algo que não seja invasivo de privacidade, ela paga. E a gente está nesse processo de convencer as pessoas disso.